Olá, meus amigos. Mais uma brasileirinha querida que, pelo jeito, ainda frequenta a igreja. Ela fala o seguinte: Olá, Vânia, tudo bem? Antes de começar meu relato, gostaria de dizer que acompanho seu canal desde 2018 e percebi uma mudança no seu olhar atualmente. Você está feliz e cada dia mais linda. Ai, obrigada, né? Sou uma brasileirinha da Estaca Boa Vista, em Curitiba. Não tem problema em falar. E batizada desde criança. Atualmente tenho 20 anos de idade. Percebi que o mormonismo tem passado como uma doença genética. Todos da família são membros e quebrar esse ciclo é ser mal visto. Sempre fui uma criança questionadora. Olha só. Mas somos ensinados que é o inimigo botando dúvidas para nos desviar do caminho estreito e apertado, para nos jogar no grande edifício. Fala sério. Desde criança soube que gostava de mulheres e lutei muito contra isso, por conta da lavagem cerebral e controle mental que fazem com os jovens desde a primária. Me lembro de ser uma criança com 10 anos aprendendo que meu único papel era ser mãe de 500 mil filhos e dona de casa. E me senti extremamente desconfortável com a ideia de um casamento, até perceber que o que de fato me incomodava era estar com um homem. Atualmente tenho orgulho de ser quem... Desculpa. Atualmente tenho orgulho de quem sou e nenhuma seita pode tirar isso de mim. Percebo como há muita homofobia e transfobia dita em discursos na conferência geral, de uma forma passiva e agressiva, como a que teve no final de setembro de 2023. Eles não perdem uma oportunidade de dizer que o tal casamento eterno é apenas entre um homem e uma mulher. E citaram aquela proclamação ao mundo nojenta e preconceituosa. Meu coração dói por todos os jovens LGBT que estão presos nessa corporação. Enfim, conto os segundos para ter uma independência financeira e fugir da gaiola mormon. Obrigada pelo seu trabalho honesto e pela coragem. Beijos. Aí ela coloca um parênteses aqui. Não consumo absolutamente nenhum conteúdo da seita no meu celular e já é a 5ª vez que colocam anúncios nos seus vídeos. Eles estão desesperados. Obrigada, querida de Curitiba. Beijo para você. Beijo para Curitiba. Eu morei lá por um tempinho. Ai, começando aqui com o finalzinho que ela fala que já é a 5ª vez que ela viu anúncios da igreja nos meus vídeos. Eles estão desesperados. Eles estão desesperados porque a gente está vivendo na era da informação que nunca esteve tão acessível a tanta gente no mundo inteiro. Então eles têm que dar um jeito de tentar, como é que fala, amenizar o prejuízo moral que eles estão sofrendo, já que a informação está fácil de ser acessada e muitas pessoas estão acordando para a realidade do que a igreja realmente é. Então, querida, obrigada, viu, por ter mandado o teu depoimento, que é curtinho, mas que tem pontos interessantes, como sempre. Toda a história, o depoimento que eu recebo aqui, sempre tem pontos que valem a pena a gente lembrar e tocar. Bom, eu achei muito interessante o que ela falou aqui. Ela diz que ela percebeu que o mormonismo tem passado como uma doença genética. Todos da família são membros e quebrar esse ciclo é ser mal visto. Eu vi isso em muitas famílias em que todos eram membros da igreja, e aí aquela uma ou aquele um que chegava à adolescência e decidia se afastar da igreja, todo mundo olhava para aquela pessoa, para aquele jovem assim com preconceito. Uma das minhas irmãs, inclusive, ela
Ela tinha acho que 18 anos de idade, pela primeira vez então ela se afastou da igreja. Meu Deus, na minha família foi um caos, assim, porque nós sempre fomos firmes desde o começo, desde que conhecemos a igreja, e a minha irmã mais velha tinha se casado no templo, então a gente estava seguindo bem direitinho ali o currículo, e a minha irmã, quando completa 18 anos, a do meio, fala, eu não quero ficar na igreja. Nossa, ela sofreu muito preconceito, inclusive dentro da nossa casa, e me dói muito olhar para trás e ver isso. Eu mesma, como irmã dela, eu olhava para ela com outros olhos. Eu não tinha mais por ela o respeito que eu tinha enquanto ela frequentava a igreja e seguia todo aquele currículo. Isso é muito triste, né? Mas é uma realidade, sim. Olha só, esse trecho aqui que ela fala me lembrou um pouco da história da semana passada. Ela fala assim: sempre fui uma criança questionadora, mas somos ensinados que, quando você questiona, é o inimigo, ou seja, Satanás, botando dúvidas para nos desviar do caminho estreito e apertado para nos jogar no grande edifício. Bom, se você não entendeu muito bem o que significa isso, como assim tirar do caminho estreito e apertado e jogar no grande edifício? Bom, o sonho que Joseph Smith Sr., o pai de Joseph Smith, teve, eu já te comentei aqui que esse sonho, Joseph cresceu escutando o pai dele contar e recontar este sonho, acabou indo parar no livro de Mormon, que Joseph chamou de o sonho de Lehi, como se Lehi fosse uma pessoa de verdade que existiu e que teve esse sonho, e Nefe foi lá e interpretou o sonho de Lehi. Na verdade, o que aconteceu, se você buscar, tem inclusive a mãe do Joseph, a Lucy Mack Smith, ela deixa isso muito claro na biografia que ela escreveu do filho dela, do Joseph. E ela fala isso que eu tô te falando. Então dá uma olhada lá que você vai descobrir. Bom, na verdade, não foi Lehi que teve esse sonho e Nefe foi lá e interpretou. Foi Joseph Sr., o pai de Joseph, que teve esse sonho. Joseph colocou lá no livro de Mormon e ele mesmo interpretou o sonho. Então o que acontece é o seguinte: nesse sonho, dentre outras coisas que acontecem, existe um caminho estreito e apertado, com uma barra de ferro, e as pessoas estão tentando chegar à árvore da vida, que está lá do outro lado. Só que existem muitas coisas que acabam fazendo com que as pessoas que estão tentando chegar àquela árvore, muitas coisas que acontecem e muitas delas acabam largando a barra de ferro e se perdendo no caminho. Elas saem do caminho estreito e apertado e elas nunca chegam até a árvore. Bom, Joseph interpretou isso da seguinte forma: a barra de ferro é o evangelho. Você tem que segurar no evangelho aquela árvore com fruto branco. Eu já fiz um vídeo aqui para você explicando sobre o sonho de Lehi, exclusivamente. Enfim, esse fruto, essa árvore da vida com fruto branco, é o amor de Deus, tá? É Deus mormon com o amor dele condicional. Tá bem claro nessa ilustração do sonho de Lehi, que na verdade foi o sonho do pai de Joseph. Bom, existem névoas de escuridão, que eles dizem que é Satanás tentando te influenciar, tentando fazer com que você largue a barra de ferro, ou seja, que você abandone o evangelho. Além disso, tem um edifício que quem está passando por aquele caminho estreito e apertado consegue ver um edifício pairando no ar e as pessoas lá dentro estão rindo e bebendo e comendo e sendo felizes e tudo, e elas estão debochando daquelas que estão segurando na barra de ferro, tentando chegar lá à árvore da vida. Então, ela diz que ela aprendeu que quando você questionar, isso é o inimigo colocando dúvidas, te fazendo duvidar daquelas coisas, para te desviar do caminho estreito, ou seja, estreito e apertado, ou seja, para você largar a barra de ferro, para você sair da igreja e te jogar no grande edifício, que eles chamam que dentro da interpretação desse sonho, o grande edifício é o orgulho do mundo. Se você prestar bem atenção a tudo isso, é a doutrina do medo escancarada. E outra,
é a doutrina de um Deus de amor e de bênçãos condicionais. Ou seja, se a árvore da vida é o amor de Deus e quem está no edifício não tem, quem está nesse edifício, né, não tem acesso àquele fruto, e também as pessoas que largam a barra de ferro e tomam outros caminhos também não chegam àquele fruto, o que que significa? Que essas pessoas não são amadas por Deus da mesma forma que aquelas que atravessam a barra que atravessam as névoas de escuridão e permanecem firmes segurando a barra de ferro para chegarem lá. Isso é uma declaração de que Deus ama e privilegia os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Tá. Então é isso. Ai! Eu costumava adorar e acreditar naquele Deus. Puxa vida, que perda de tempo. Então o que acontece? Por isso você não questiona. Então isso é também uma técnica de manipulação e de controle mental. Olha, quando você começa a questionar, começa a duvidar, é como se você estivesse atravessando lá, estivesse andando no caminho estreito e apertado, ou seja, seguindo o evangelho bem certinho, de acordo com a igreja mormon, segurando na barra de ferro. Quando você começa a questionar, você está começando a largar aquela barra e está se desviando do caminho certo, estreito e apertado. Só as pessoas que permanecerem no caminho, neste caminho, é que vão chegar e receber o amor de Deus, ou seja, a vida, a exaltação, né? A vida eterna. As outras vão ficar tudo em outros reinos lá embaixo, né? Então, tá. Cuidado com qualquer instituição que não permite que você questione ou discorde ou contrarie um líder religioso. Toma muito cuidado, porque com certeza, quando eles tiram de você o teu direito e privilégio de questionar, de usar o teu senso crítico, isso só favorece a eles. É porque eles têm interesse em te manter subjugados a um sistema e te manterem com aquele coisa de cavalo aqui, que não, se o cavalo fizer isso, ele não vai enxergar nada. Tem que ficar só aqui. Então, quando você começa a agir como aquele cavalo, não vai olhar para o lado, não pesquisa, não, ixi, cuidado, né, para não cair aí, não largar a barra de ferro. Cuidado com isso, porque você está sendo usado e manipulado, viu? Então tá. De novo aqui uma querida da comunidade LGBT que dois pontos aqui. Desde criança soube que gostava de mulheres e lutei muito contra isso, tá? Para você que ainda acredita que orientações sexuais que não são hétero são escolha, é uma escolha, é safadeza, é de Satanás. Todo depoimento que eu recebo aqui de pessoinhas dessa comunidade, todas elas falam a mesma coisa, que elas desde criança sentiam atração pelo mesmo sexo, pessoas do mesmo sexo, e todas elas dizem que elas lutam contra a própria natureza sexual, tá? Então, bem rapidinho, vou fazer um experimento aqui contigo. Você que é hétero como eu, independente de você ser um homem ou uma mulher, se você é heterossexual, tenta imaginar um livro que eles dizem que é sagrado e que é a palavra de Deus, e que lá fala que você não pode se relacionar com pessoas do sexo oposto, tem que ser do mesmo sexo. Tenta imaginar, você como homem hétero, tenta imaginar o esforço mental para você se relacionar com um homem. Você que é mulher e é hétero, tenta imaginar aqui que você também não pode se relacionar romanticamente com o sexo oposto, tem que ser com mulheres. Tenta imaginar como seria você se relacionando com uma outra mulher. Te dá um embrulho, te dá um mal-estar, te dá uma... Você se sente assim, como é que fala? Você sente ojeriza? É exatamente assim que uma pessoa homossexual como a nossa brasileirinha de hoje pensa, quer dizer, se sente, se ela pensar em se relacionar com um homem. O sentimento é o mesmo,
a sensação é a mesma, o grau de dificuldade é o mesmo, é impossível. Eu não diria impossível, porque alguns contrariam a natureza sexual para poder caber dentro do molde de uma determinada religião e conseguem, não sei como, acabam casando com alguém do sexo oposto e geralmente acabam em divórcio. Ou aquela pessoa passa a ter uma vida dupla. Porque ela está agindo contra a própria natureza. Não é opção sexual. Isso não existe. É orientação sexual. Eu nunca pedi para ser hétero, mas desde criança eu sempre me sentia atraída por meninos. Eu acho que quando eu tinha 6 anos de idade, na primeira série, tinha um menininho muito fofinho na nossa classe, eu lembro que eu gostava dele. Quem foi que me ensinou que eu tinha que gostar de menino? Eu nasci assim. Uma pessoa que é hétero ou transexual, eles não pedem. Eles nascem assim, da mesma forma que pessoas hétero também têm a sua orientação sexual, tá? Faz um esforço para tentar entender essa comunidade e para de esfregar a Bíblia na cara deles, porque você come carne de porco, você tem relações sexuais com a tua mulher, ou pelo menos fica perto dela quando ela tá menstruada. Bom, tudo isso na Bíblia fala que não pode. Então não chega perto da tua mulher, porque segundo a Bíblia lá, o Velho Testamento, tá dizendo que ela é impura e você não pode chegar perto dela quando ela tá menstruada. Você também não pode comer carne de porco, também tá na Bíblia. Então para de esfregar na cara da comunidade LGBTQ a Bíblia e se justificar, e justificar o teu preconceito ou a tua ignorância em relação ao assunto usando a Bíblia. Essa não cola mais. Você, como pessoa religiosa, você não tem nada a perder em simplesmente amar incondicionalmente e respeitar e honrar a orientação sexual de quem quer que seja. O que você tem a perder com isso? Né? Então tá. Ela disse que ela desde criança escutou, né? Que o papel dela era ser mãe e dona de casa. Eu cresci escutando a mesma coisa, que eu tinha que ser mãe e dona de casa. Sabe por quê? Porque o que acontece é o seguinte, os 15 aqui, digamos, ou quase todos eles, a grande maioria deles, eles vêm de uma geração, eles vêm de uma era em que o lugar da mulher é na cozinha. Vamos imaginar lá a década de 50, até 60 talvez, não sei, eu nasci em 71, né? Mas até década de 50, talvez 60, mas 50 com certeza. A mulher não pode trabalhar fora, a mulher fica em casa cuidando das crianças, ela mantém a casa limpa, toda arrumadinha, toda fofinha, lilililá. Ela faz a comidinha para quando o maridinho chegar, ele ter a comidinha pronta, a casa limpinha, as crianças tudo de banho tomando assim, tudo fofinhas. E ela também tem que ter relação sexual com o marido, porque ela tem que satisfazer o marido. Esses caras têm essa mentalidade ainda. Isso tá mudando com o tempo. Claro que tá mudando, não é assim. Mas eu me casei em 1900, pela primeira vez, eu me casei em 1996. Seis? É. E a primeira coisa que eu fiz foi pedir demissão do meu emprego. É. Nem todas as mulheres são tão tapadas quanto eu fui. Mas eu pedi demissão. E a Estaca apoiava totalmente, tanto que quando eu voltei para a faculdade e a minha filhinha já tinha nascido, o presidente da Estaca só faltou ter um ataque cardíaco. Ele falou que eu estava... não lembro bem as palavras que ele quis dizer, mas ele quis dizer que eu estava negligenciando a minha família para estudar, porque eu deixava a minha filha por 2 horas com alguém até meu ex-marido chegar em casa e cuidar dela. Eu acabei fazendo o quê? Largando a faculdade. Voltei depois que meus 2 filhos já estavam grandinhos e divorciada. Não, eu ainda estava casada, mas voltei depois de 10 anos para terminar minha faculdade. Então tá aí o auge do machismo e do tradicionalismo aí da década de 50. Você não cresce escutando como menina, você não cresce na igreja escutando que você precisa pensar em que carreira você quer seguir. Me diga se na tua cidade, qualquer parte do mundo que você viva, me diga se lá é diferente, tá? Se a menina, ela é preparada, ela é ensinada, de novo, que ela precisa ter uma carreira, que ela precisa ser independente,
desculpa, que ela precisa ser financeiramente independente. Me diga se é assim ou se é isso aqui que elas aprendem, o que você aprendeu quando criança, que você tem que se preparar para casar no templo, obviamente, ser mãe e dona de casa. Ou se a ênfase é colocada em você seguir uma carreira. Nem para os rapazes é assim. Eles têm que se preparar para fazer o quê? Servir missão. E não para seguir uma carreira. Prioridade é missão, carreira é em segundo plano. Mas quando você volta da missão ou casa, agora você tem que ser autossuficiente. É por isso que eu tô te falando, cuidado com as... Não sei se é viseira que chama, esse troço aqui do cavalo, né? Cuidado com isso, porque você foca naquilo e você só... E você vive a tua vida com os olhos fitos nos objetivos e necessidades e aspirações da corporação e não tuas, da tua vida pessoal. Cuidado com isso, tá? Tá. Quando ela fala aqui proclamação ao mundo, ela diz que, né, eles colocam muita ênfase de que o tal casamento eterno é apenas entre um homem e uma mulher, e eles citam a proclamação ao mundo. A proclamação ao mundo, ela foi divulgada, eu diria, durante a gestão do Gordon B. Hinckley. Talvez você tenha aqui assistido o vídeo em que eu falo sobre a história dele, baseado no testemunho, na testemunha... Ai, tô toda enrolada hoje, né? Eu fiz um vídeo aqui para você e te indiquei um outro videozinho que você pode encontrar no YouTube, como um mini documentário com o testemunho de, não lembro quantas, 4 ou 5 testemunhas oculares da vida dupla de Gordon B. Hinckley. E ele foi o cara que veio com essa palhaçada dessa proclamação ao mundo. Acontece que essa proclamação ao mundo, aos poucos, ela vai desaparecer, sabe por quê? Porque a igreja já vai começar a aceitar logo, logo e fazer verdadeiramente bem-vindos os membros da comunidade LGBTQ. E eles vão poder se casar, inclusive no templo. Esse dia vai chegar, então essa proclamação ao mundo vai desaparecer discretamente. Eu soube de um rapaz aqui, membro da igreja, que ele casou com um outro homem, tá? Não no templo, mas eles se casaram, os dois frequentam a ala como casal e os dois têm chamados. E eles entram no templo. Eles têm uma recomendação para entrar no templo, só não puderam se casar lá. E o que a Vânia tá falando, né? Eu esqueci o nome dele. Mas... totalmente esqueci o nome dele. Mas é algo que criou um certo boato aqui. Boato não, criou uma certa agitação entre membros que ficaram sabendo. Mas como assim ele casou? E ele frequenta a ala como com o marido, e os dois tomam sacramento, eles frequentam o templo e tem chamado, né? Como assim? Devagarzinho, devagarzinho, calma, eles sabem administrar o negócio deles, o negócio da fé. Ai, meu Deus, então tá. E para encerrar, eu queria só ler de novo essa frasezinha que ela fala aqui, que eu gostei muito. Atualmente tenho orgulho de quem sou e nenhuma seita pode tirar isso de mim. Você que está me escutando, desde que você não seja uma pessoa que faz o mal, que machuca outras, que abusa ou que comete crimes, desde que você seja uma pessoa do bem, tenha orgulho de ser quem você é, viu? Você pode ser hétero, você pode ser homossexual, você pode ser assexuado, você pode ser transexual. Tenha orgulho de ser quem você é, sabe por quê? Porque a tua vida é preciosa, você é um ser humano maravilhoso que a tua orientação sexual, ela não representa nenhuma mancha no teu caráter. Quem tem mancha no próprio caráter são pessoas que te julgam a partir da própria ignorância e preconceito. Na minha opinião, essas pessoas sim têm essa mancha no caráter, essa mancha feia do preconceito. Viu? Mas você da comunidade LGBTQ vai ser feliz se você conseguir, né? Porque como ela fala aqui, ela tem muita... Ela fala assim, meu coração dói por todos os jovens LGBTQ que estão presos nessa corporação. Eu também tenho muita
meu coração dói por elas, porque são pessoas que acreditam nessa baboseira de que se não for heterossexual, a não se casar no templo com alguém do sexo oposto, vai perder a própria exaltação. É muito triste, porque essas pessoas, muitas delas, que se encaixam nesse perfil de viverem o celibato, né? Viver o celibato, um dia, ou aqui nessa vida, ou na próxima, porque eu acredito que tem outra vida aí depois dessa aqui, elas vão se dar conta que elas viveram uma grande mentira e que elas foram escravas de um sistema religioso criado por homens e que Deus não tinha nada a ver com isso. E vai ser tarde demais, porque agora os anos já se passaram e elas não vão recuperar o tempo perdido. Mas elas são pessoas de boa fé, que não sabem, mas estão sendo manipuladas por um sistema que tem tudo a ganhar com a boa fé delas, né? Com o grau de comprometimento delas. Mas é isso, eu desejo para você, que é da comunidade LGBTQ, que você seja feliz, vai encontrar o amor, viu? Vai encontrar aquela companhia, vai encontrar aquela pessoa que vai ser teu parceiro ou parceira para tua vida, que vai te fazer feliz, que vai te fazer uma sopa quando você tá doente, que vai te amar, vai te respeitar, vai te fazer rir, vai chorar contigo, porque todo ser humano merece. Todo ser humano merece ter alguém para compartilhar a própria vida. Viu? É isso. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.